caros estudantes da disciplina de Proteção contra Incêndio e Explosões. Bem-vindos ao estudo de mais uma disciplina de seu curso. Nesta videoaula, vamos apresentar conteúdos que possam ser úteis na prática profissional. Conteúdos estes que terão aplicabilidade na gestão da saúde e segurança do trabalho. Esta disciplina aborda os conceitos fundamentais sobre fogo e a forma prejudicial que este fogo age quando incontrolável. Além disso, estudamos as consequências quando há perdas financeiras e patrimoniais e, sobretudo, quando ocorrem as perdas humanas. A disciplina trata ainda da necessidade de prevenção com o uso de proteção ativa e passiva, treinamento de equipe de brigada de incêndio, atendimento de legislação e traz também o tema explosões. Você já reparou no sistema de combate a incêndio da empresa onde trabalha? Nas saídas de emergência quando vai ao cinema ou a um show? Há grandes prejuízos que são causados quando ocorre um incêndio, que envolve não somente a perda patrimonial, mas perda de tempo, o dano à imagem da empresa e principalmente as perdas humanas. Vejamos alguns exemplos de acidentes relacionados a incêndios. Observe esta reportagem. Para evitar tragédias como a de Santa Maria, algumas empresas de grande porte investem em treinamento especializado. E o Repórter Brasil acompanhou um exercício de combate a incêndio. Help! Pede ajuda! É só uma simulação, mas não tem como fugir do perigo e do estresse. Senhor, posição do vento! Olha a posição do vento! O treinamento é de prevenção e combate a incêndio. Ele é feito por uma empresa especializada em sistemas de segurança em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Aqui eles aprendem na prática como lidar com o fogo e a entender que para que não haja falha, tudo tem que ser bem executado. Vai apagar o fogo? Não tenha medo de chegar perto. Firmeza na mão. Vai tirar o lacre do extintor? Não pode fazer corpo mole. É jeito e força juntos. O cuidado aqui também inclui avaliar o foco do incêndio, como se posicionar diante do fogo. Eu vou contornar, ver aonde tem fogo ali, é chama piloto para dar prosseguimento a outro fogo. Vi que não tem fogo, nunca vira as costas. Nesse centro de treinamento, esse ambiente aqui é muito parecido com a boate lá em Santa Maria. É um ambiente fechado, tá escuro, porque o incêndio corta a luz muitas vezes e está com muita fumaça. Primeira recomendação do Corpo de Bombeiros, manter a calma. Segunda recomendação, na hora que for sair, que for procurar a saída, sempre ir tateando a parede, para que você evite ser pisoteado e para que você tenha uma direção, um norte, de saber para onde que você está indo. Os alunos, petroleiros que trabalham embarcados, fazem a simulação com todos os equipamentos de segurança, apesar de, neste caso, o gás não é tóxico. Vamos entrar abaixado para respirar melhor, ok? Cuidado com o batente. E durante a simulação, no local onde está o foco do incêndio, um número impressiona. O calor aqui dentro pode chegar a 600 graus Celsius, com muita facilidade. E fica difícil realmente você escapar de uma situação dessa sem treinamento. Os instrutores são especialistas em salvamento e bombeiros. A corporação tem 300 integrantes dedicados à fiscalização de riscos. Tem que manter a calma e sempre ter voz de comando. Quem está sempre à frente na brigada ou combatendo incêndio tem que ter voz de comando para combater aquilo ali, para não acontecer erro igual tem acontecido. E daqui a pouco você vai ver que apenas 11% dos municípios brasileiros têm corpo de bombeiros. O treinamento especializado em combate a incêndio dentro de uma empresa é investimento. Para que você possa compreender melhor com uma visão geral do conteúdo abordado nesse processo de aprendizagem e depois utilizá-lo em seus projetos profissionais, gostaria de destacar nesta videoaula os seguintes assuntos: conceitos iniciais do fogo e incêndio, métodos de extinção do fogo, sistemas de hidrantes e mangotinhos, reservatórios, projeto e manutenção de sistemas de prevenção contra incêndio, sistema de chuveiros automáticos, inflamáveis e explosivos e, por último, plano de emergência e rotas de fuga.
Então, vamos ver com mais detalhes cada um desses tópicos? Vejamos. Conceitos iniciais do fogo e incêndio. Assim como o fogo foi uma descoberta essencial para o desenvolvimento da vida humana, permitindo que fosse usado para cozinhar alimentos e aquecer em tempos de frio, quando foi conhecida a sua função na transformação de produtos, passou a ser utilizado também como benefício, e após a Revolução Industrial, em processos de fabricação. Mas o fogo é sempre benéfico? Quando o fogo passa a ter um descontrole, é chamado incêndio. Em guerras históricas, o fogo foi usado como arma de combate, logo um malefício. Na Idade Média, pessoas foram queimadas vivas como punição quando suas ideias eram entendidas como contrárias à sociedade. Enfim, o ser humano aprendeu a usar o fogo para o bem e para o mal. Entendeu que era preciso estudar o comportamento do fogo para que haja controle. E podemos evitar que o fogo se transforme em incêndio? Lembre-se, o estudo do comportamento do fogo permite que haja a prevenção e sejam instalados equipamentos compatíveis com o risco que se pretende abranger. O comportamento do fogo depende do conhecimento do ambiente quanto aos combustíveis que possam sofrer ignição e do conhecimento prévio do comportamento das pessoas frente ao sinistro. E qual o seu papel como gestor da engenharia de segurança do trabalho? O papel do engenheiro de segurança do trabalho é evitar acidentes e danos à saúde do trabalhador. O engenheiro de segurança do trabalho, nesse sentido, deve realizar prevenção de acidentes relacionados ao incêndio. Caro aluno, agora iremos voltar ao tema fundamental de nossa disciplina, o incêndio. Para reconhecer o comportamento do fogo e dimensionar um sistema eficaz, identificam-se as classes de incêndio, ou seja, classificando os possíveis materiais existentes no ambiente de trabalho. Além desse reconhecimento inicial dos riscos de incêndio, é preciso que se identifiquem os possíveis danos decorrentes do sinistro. E qual o principal causador de mortes no incêndio? A fumaça. A fumaça é responsável por 80% das mortes. Portanto, um plano de emergência depende de treinamento para um comportamento seguro mediante um incêndio. Um escape adequado, ventilado e bem sinalizado. Assim, reduz-se a possibilidade de mortes por inalação da fumaça. Métodos de extinção do fogo. Conhecendo os princípios que transformam o fogo em incêndio, o que poderemos fazer para evitar que se inicie ou para extingui-lo já no seu começo? Vamos relembrar dois termos que, de certa forma, respondem a esta pergunta: prevenção e proteção. A união desses dois procedimentos é que tornam, primeiro, menos provável que aconteça o segundo. Se acontecer, haja meios de combate e redução do prejuízo. Há dois tipos de proteção, ativa e passiva. Proteção ativa é representada pelos equipamentos de combate ao incêndio. Proteção passiva representa o uso de elementos construtivos que oferecem resistência ao fogo. E de que forma podemos extinguir o incêndio? Resfriamento, quando se elimina o calor do material incendiado. Abafamento, quando se retira o oxigênio ou comburente. Isolamento é quando se retira o combustível. Extinção química é quando se usa o produto químico que tem como propriedade cessar com o incêndio. Bom, caro aluno, agora que conhecemos os princípios de incêndio e os métodos de extinção, vamos aprofundar nosso conhecimento identificando como elaborar um sistema de hidrantes, extintores, chuveiros automáticos, sistemas de hidrantes e mangotinhos. Antes de qualquer projeto, é preciso identificar os riscos, o melhor sistema a ser aplicado e, principalmente, atender à legislação pertinente. Os sistemas sob comando são os mais usuais. E então, quais são eles? Sistema de mangotinhos, sistema de rede de hidrantes. Vamos diferenciar? Ambos são constituídos de sistema fixo de proteção ativa.
Um sistema de mangotinho é constituído de implantação de tomada de água com acionamento direto, é mais simplificado. Já no sistema de hidrantes, a canalização que conduz água sob pressão, com uso quase sempre com auxílio de bomba elétrica ou bomba a combustão. Ambos abastecidos por meio de garantia de água em reservatório próprio de incêndio. E o que compõe o funcionamento de uma rede de hidrantes? Mangueiras, geralmente de 1,5 polegada ou de 2,5 polegadas, esguichos, conexões, caixas de abrigo, bombas de incêndio a combustão ou elétricas. Aliás, primeiro elabora-se o dimensionamento e implantação dos hidrantes e após realiza-se o cálculo, que tem como função equilibrar o diâmetro escolhido para a canalização em cada trecho e a escolha da bomba em função da potência requerida. Ainda faz parte de um sistema o hidrante de recalque. E para qual fim? Caso seja necessário pressurizar e abastecer de água o sistema de combate a incêndio em caso de falta, o caminhão do Corpo de Bombeiros poderá fazer uso desse hidrante para abastecimento. Algo a salientar é que de nada adianta um sistema bem projetado e executado se não forem realizadas inspeções e manutenções adequadas e periódicas. Outra atividade necessária é capacitar pessoas para o uso adequado de cada um dos equipamentos disponíveis na empresa e para o risco indicado. Reservatórios. Para extinguir o incêndio, vimos que precisamos de garantia de água. É então calculada a reserva necessária para incêndio em separado da água de consumo. Posteriormente, identificamos o material e forma desse reservatório. Um sistema de reservação é composto por reservatório, que pode ser do tipo elevado, no nível do solo, semi-enterrado ou enterrado, e tem como função reservar um volume de água destinado exclusivamente ao combate de incêndio. O cálculo da denominada Reserva Técnica de Incêndio é dado segundo a NBR 13.714 do ano de 2000, através da fórmula V igual a Q vezes T, onde V é igual o volume da reserva técnica de incêndio em metro cúbico ou litros, Q é a vazão de duas saídas de água com uso simultâneo em litros por minuto ou metro cúbico por segundo, e o T é o tempo mínimo de descarga a plena carga, considerando 60 minutos para sistema de mangotinhos e hidrantes tipo 2 e de 30 minutos para sistema de hidrantes tipo 3. Mais importante do que o tipo de reservatório, material e forma, é primordial que garanta a RTI, ou seja, a Reserva Técnica de Incêndio. A água deve ser armazenada em volume mínimo garantido para, caso seja necessário, usar no combate ao incêndio. Lembrando, caro aluno, que o sistema pode ainda ser abastecido por gravidade e que o reservatório pode ser natural, ou seja, aproveitando lagos, piscinas e açudes. Projeto e manutenção de sistemas de prevenção contra incêndio. Vamos enfatizar alguns itens para a elaboração de um projeto de combate ao incêndio? O dimensionamento parte da classificação em risco leve, moderado ou elevado. Isso se dá conforme o processo produtivo e o material que é armazenado na edificação. Considera-se ainda a metragem quadrada da edificação. Mesmo que existam leis específicas, o papel do projetista é identificar mais especificamente cada situação de risco a proteger. A norma regulamentadora 23 determina que todo o dimensionamento siga as diretrizes do Corpo de Bombeiros estadual ou municipal. Caro aluno, que tal completar seu estudo da disciplina aprendendo as fórmulas mais indicadas para o dimensionamento de uma rede de hidrantes? Aproveite para dar uma pausa na videoaula e realize as atividades indicadas no caderno de estudos, utilizando as fórmulas lá dispostas. Sistema de chuveiros automáticos. Chuveiros automáticos são chamados também de sprinklers. Uma rede de sprinklers é abastecida e dimensionada independente dos outros sistemas de combate ao incêndio. Possui então reservatório próprio e pressurização própria através de bombas, onde é indicado um sistema de chuveiros automáticos. Em locais como salas de cinema,
certamente já reparou na existência deles no cinema. Áreas com inflamáveis, áreas com possibilidade de formação de fumaça e que exigem um complemento para o combate por resfriamento e uso de água automaticamente quando detectado um princípio de incêndio. Inflamáveis e explosivos. Incêndios de grandes proporções podem ser originados do armazenamento de produtos inflamáveis e dos explosivos. Na segurança do trabalho, consideramos a periculosidade quando o trabalhador exerce atividade que envolve manipulação ou proximidade com inflamáveis e explosivos. Já quando o nosso foco é incêndio, identificamos as instalações e diferentes características de elementos que possam entrar em ignição. Na Norma Regulamentadora 20 do Ministério do Trabalho e Emprego é definido o que é líquido combustível e líquido inflamável. Líquido combustível é todo aquele que possua ponto de fulgor igual ou superior a 70 graus Celsius e inferior a 93,3 graus Celsius. E líquido inflamável é todo aquele que possua ponto de fulgor inferior a 70 graus Celsius e pressão de vapor que não excede a 28 kg/força por centímetro quadrado, absoluta a 37,7 graus Celsius. Importante ressaltar que há uma faixa considerada possível para a ocorrência de incêndio, um limite inferior e um limite superior para cada produto. O intervalo de inflamabilidade compreende as concentrações de um vapor em mescla com o ar, capazes de entrar em ignição. E o que dizer das explosões? As explosões podem ser por oxidação rápida, por decomposição e por liberação de pressão. Ainda há a explosão de combustíveis em estado pulverizado, as explosões de pó. Isso mesmo, caro aluno, explosões podem ocorrer a partir de atmosferas explosivas. Atualmente, existem equipamentos que identificam as fases que se fazem presentes no ambiente. No mais, cabe ressaltar que regras e procedimentos devem ser elaborados pelo engenheiro de segurança do trabalho para qualquer atividade que gere ignição em ambientes com inflamáveis ou explosivos. Isto compreende, por exemplo, manutenção da iluminação e mesmo proteções nestes equipamentos, transporte de materiais, pensemos nos silos de grãos. Toda proteção ativa deve estar no exterior de áreas de inflamáveis e explosivos e a circulação de pessoas ao redor deve ser limitada. No caso dos inflamáveis e combustíveis, o mais indicado é que exista um sistema que faça o combate com o uso de líquido gerador de espuma, o LGE. Planos de emergência e rotas de fuga. E com a medida de prevenção para manter o comportamento humano dentro do previsível e evitando mortes desnecessárias. Plano de emergência. Prevendo rotas de fuga, treinamentos de comportamento mediante ao sinistro, formação de equipe própria de combate ao incêndio, que chamamos de brigada de incêndio. O que procuramos evitar? O pânico, o despreparo, falhas. Todas as atividades preventivas compreendem ações planejadas a partir do reconhecimento dos riscos que possam não somente provocar um sinistro, como manter o comportamento humano dentro do previsto. A proteção passiva e ativa é obrigatória por lei e de existência essencial, mas a prevenção para nós, profissionais de segurança do trabalho, é pedra fundamental. Vamos revisar o que foi apresentado nessa videoaula? Conceitos básicos do fogo e incêndio, métodos de extinção do fogo, sistemas de hidrantes e mangotinhos, reservatórios, projeto e manutenção de sistemas de prevenção contra incêndio, sistemas de chuveiros automáticos, inflamáveis e explosivos, plano de emergência e rotas de fuga. Bem, agora esperamos que você continue os seus estudos sobre proteção contra incêndio e explosões. Desejo que tenha um ótimo aproveitamento dos conteúdos dessa disciplina e possa aplicar nessa nova etapa profissional. Muito obrigada pela atenção e bons estudos!